nossas palmas, então recebemos devidas. Vamos todos juntos louvar ao Senhor nessa noite. Logo após a pastora Cláudia estar com a palavra.
Aleluia.
São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Querido Pai, obrigado pela palavra que o Senhor já tem inspirado no meu coração para trazer a tua igreja nessa noite. Mas eu me coloco, Pai, à disposição do Senhor, e aquilo que o Senhor quiser nessa noite interromper e falar do jeito que o Senhor quiser, Pai amado, a vontade do Senhor prevaleça sobre todas as coisas. Mas eu sei, Pai, que tu tens algo maravilhoso a derramar na vida deste povo. Eu sei que nessa noite o Senhor derrama a porção dobrada do teu Espírito na vida da tua igreja. Eu sei que nessa noite o Senhor está trazendo saúde a este povo. Eu sei que nessa noite o Senhor está trazendo libertação. Tem demônio que já está gritando e batendo em retirada, não de dentro aqui do local, mas do território, em nome de Jesus Cristo, porque vidas estão se levantando, erguendo no chão, sacudindo a poeira e lá vem com as armas na mão, como um bom soldado de Cristo. Aleluia, Jesus, eu te bendigo, te louvo. Fala conosco nessa noite. Usa, Pai amado, o teu grande poder para despertar o povo do outro lado da telinha, para que ouça a tua palavra e possa ser grandemente abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para Deus. Irmãos, uma palavra maravilhosa falada por Jesus no Sermão do Monte, aonde ele diz assim, que os nossos olhos, eles são a lâmpada do corpo. E aí o Senhor, ele diz assim, se os teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz, será iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. E quão grandes trevas! Nós sabemos, irmãos, que aqui o Senhor, ele está usando esta palavra como uma comparação na questão dos olhos físicos, mas é na questão espiritual que o nosso amado Jesus está falando ao povo. E quando ele diz aqui assim, os olhos, eles são a lâmpada do corpo, significa aonde está a visão de uma pessoa, para lá ele se direciona. Aonde está o foco, para onde aquela pessoa está olhando, é aonde que ela vai se guiar, ela vai se orientar. E se os olhos dessa pessoa, eles forem bons, como assim os olhos de uma pessoa ser bons? Olhar as coisas com bons olhos. Para que a gente possa entender isso, nós precisamos de olhar para Jesus. Porque ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus aqui, ele está dizendo acerca da palavra de Deus, que traz essa luz especial no nosso entendimento, traz essa luz especial na nossa visão, na nossa maneira de compreender as coisas.
porque fica mais fácil o acesso para que não sejam reconhecidos, para que possa haver o furto, o roubo. Então é em lugares escuros. Agora imagina na nossa vida espiritual, irmãos. O que Jesus está dizendo é isso aqui. Ou nós temos bons olhos, olhos que nós vemos, a visão que nós temos, a percepção, a direção, ou ela vem iluminada pela luz de Deus, da palavra de Deus, da orientação de Deus, e toda a nossa vida se dá bem por causa disso. Ou os olhos de uma pessoa podem ser maus e não ter a percepção da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, e andar em avenidas escuras na própria vida, tropeçando em muitas coisas e pensando ainda que está tudo certo. E aqui é o que Jesus está dizendo: os olhos, eles são a lâmpada do corpo. Quando nós olhamos, irmãos, para o livro de Gênesis, bem no começo da Bíblia, na história da humanidade, quando foi criada pelo Senhor, logo que Adão e Eva estão no jardim, o Senhor vem e conversa com eles, tem uma comunhão maravilhosa. A visão espiritual, a visão do Adão e Eva era perfeita. Eles viam bem. Tanto é que quando Satanás ele vem e usa aquela serpente para falar com Eva, ele diz assim, vem iludindo. O que o diabo sabe fazer, irmãos, é iludir as pessoas. Porque a vontade dele não é que ninguém se dê bem ao lado dele, mas é escravizar as pessoas e sugar tudo que ele puder delas, inclusive, se puder, a sua própria alma. E nós podemos ver isso no livro de Jó, quando ele começa a acusar diante de Deus e dizer, Jó já tinha perdido a família, perdido bens materiais, e aí ele diz assim, ele está com saúde, acusou já logo no corpo. Mas os olhos de Jó eram bons, irmãos. Os olhos de Jó eram bons, ainda que tinha sofrimento à sua volta numa prova. E aí o Senhor diz para Satanás, tá bom, tu quer? Então toca na saúde deste homem, mas na alma não. Por que o Senhor disse na alma não? Porque se o Senhor não dissesse, tu não toca na alma de Jó, imagina a gana do diabo, o que ele faria com Jó? Ele sugaria até a alma. Satanás, ele ilude as pessoas com as suas lábias. E ele chegou para Eva através da serpente e ele diz assim, não, você não pode comer dos frutos do jardim. Olha a conversa. E aí a Eva diz, não, a gente pode comer sim, de todos os frutos. Só tem um no meio do jardim que a gente não pode comer, porque o Senhor disse que a gente não pode comer. Aí os nossos olhos vão se abrir para conhecer coisa ruim. Aí a serpente, o Satanás diz assim para Eva, rapaz, nada a ver, irmãos, tomem cuidado com nada a ver, porque ele vem do diabo. E aí Satanás diz assim, nada a ver, se vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir, vocês serão como Deus, e vocês conhecerão o bem, olha o lábio. Bem, a Eva já conhecia. Estava mais do que bom dentro do jardim, com toda a tranquilidade, o sustento, a presença de Deus. Os olhos de vocês se abrirão, vocês conhecerão o bem. O diabo vai sempre usar algo que você já tem para te iludir com algo que ele quer entregar para tirar e sugar os bens que você já tem e até, se possível, te enviar para tirar a própria alma. E aí, ele diz, aí os olhos de vocês se abrirão, conhecerão o bem e o mal. A Eva toma do fruto, e ali os olhos de Eva passou a ser mal. Porque ela pecou, e ali a luz da graça de Deus, ela sufocou pelas trevas que houve no ambiente. E ali já começou a atacar o casamento de Eva. Começou a atacar o esposo de Eva. E aí quando o Senhor chega na viração do dia para vir falar com eles, por que não estava tudo certo para eles se apresentar diante de Deus? Tinha que se esconder atrás de uma árvore.
olhos. Tinha vergonha, tinha medo, já não consigo vir mais para a presença de Deus do mesmo jeito que antes. Eu caí, os meus olhos ficaram ruins. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele dá uma segunda chance à humanidade. E através de Jesus Ele vem dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós vemos que desde o início, irmãos, há uma guerra estabelecida pelas trevas, querendo que o povo não enxergue do jeito que Deus quer que enxergue as coisas. Que o povo não tenha visão, percepção dentro da área familiar, dentro da própria vida particular, no trabalho, na sociedade, como igreja. A irmã Veridiana falou algo aqui essa noite que eu, logo que ela estava falando, eu pensei, está interagindo com aquilo que Deus já colocou no meu coração. Quando ela fala que houve, quando ela se afastou da comunhão, começou a ter uma sede por saber mais. Eva no jardim, quando Satanás disse: se vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, vocês vão conhecer mais. E a irmã ali comenta, né, desse fracasso nesse tempo e da grande misericórdia de Deus depois, quando lhe dá bons olhos para iluminar toda a sua vida no temor de Deus. E quando nós olhamos também, irmãos, aqui para entender melhor esse raciocínio dentro das Escrituras Sagradas, quando o profeta Eliseu, ele está lá no Monte Carmelo e de repente ele é sitiado ali pelos inimigos para a destruição do profeta, e quem avista isso em primeiro lugar de manhã cedo foi Geazi, porque ele levantou mais cedo. E quando ele olha, ele diz: Eliseu, tu não sabe o que está acontecendo, a cidade aqui de Samaria está tudo cercado pela Síria. Os soldados estão na volta, são homens que estão ali com armamento de guerra e estão à nossa procura. E aí o Eliseu diz assim: Geazi, maior é o que está com a gente do que está com eles. Eliseu não tinha nem olhado para fora, mas já tinha uma visão. Sabe por quê? Os olhos de Eliseu eram bons. E mesmo que os olhos físicos de Eliseu não tinham avistado para fora, mas os olhos espirituais dele já davam para ele uma percepção de vitória. E quando nós temos os nossos olhos iluminados pela direção, pela luz da palavra de Deus, ainda que estejam as notícias cercando as nossas vidas, a nossa volta e trazendo ali notícias de pavor, de medo, quando nós temos os nossos olhos, a nossa visão boa que vem de Deus, nós não nos apavoramos, irmãos. Nós podemos dizer: está acontecendo, mas maior é o que está conosco, porque os meus olhos estão fixos no Senhor. Os meus olhos físicos ainda não viu. Isso aqui me traz à memória agora, irmãos. Há anos atrás, quando alguns irmãos aqui dentro da igreja sabem esse testemunho, porque conviveram a história no momento comigo. Quando meu irmão passou por aquele acidente do trator, quando eu fiquei sabendo a notícia em casa, Jorge me disse, porque a minha irmã ligou chorando para ele e contou a situação, e ele me avisou dizendo assim: te arruma ligeiro porque tem que ir para o hospital, deu brete com teu irmão no trator. E eu queria saber a mais, e ele disse: não, só te arruma ligeiro e vai. E aí os meus olhos físicos não sabiam, o meu entendimento não sabia a proporção do problema, mas o meu coração, a minha visão no Senhor dizia: vai ficar tudo bem. Havia uma confiança no meu
que aconteceu, se a terra afundou, se o Senhor pegou o trator e levantou para cima na hora, mas eu sei que a roda traseira do trator passou por ele assim. E a única coisa que ficou de marca nele do que aconteceu foi uma lesãozinha pequena no fígado. Detalhe, o fígado é o único órgão que se regenera no corpo humano. Não quebrou um osso. Irmão, dá para entender? A terra era macia, irmãos, era campo de chão batido e grão em cima. Ele estava roçando o campo. Dá para entender um negócio desse? Mas se a gente não tem os olhos, a visão que o Senhor já nos deu, que ainda que venham notícias e elas possam ser ruins aos nossos ouvidos, o que vai nos dar a força para vencer e ver como as coisas, a diferença, é a visão pelo que a palavra do Senhor nos dá. Amém? A visão pela palavra. Aí, Geazi diz para Eliseu: está tudo cercado, Samaria, pelo exército. Eliseu diz: maior é o que está conosco do que o que está com eles. E aí, naquela hora, Eliseu ora ao Senhor e diz: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E naquela hora, Eliseu, ele teve a visão que Elias estava vendo. Havia cavalos e carros de fogo numa altura mais elevada do que os cavaleiros da Síria, e esses eram um exército dos céus que estava ali, e o Senhor deu vitória a Israel naquele dia, por causa que havia alguém que tinha os olhos bons. Os olhos bons, irmãos, aqui que Jesus está dizendo é a visão de Deus. E para você ter visão de Deus, não é pelo entendimento carnal. Geazi aqui era um bom guri. Certamente os olhos físicos dele eram muito bons. Ele viu todo o que estava cercado em Samaria. Era um menino que estava perto de um profeta. Era crente. Servia a Deus. Mas ele ainda estava olhando com os olhos humanos. Por isso ele só teve a visão terrena. Mas quando o profeta ora por ele, os olhos espirituais, a visão espiritual veio para Geazi. E ele pôde contemplar aquilo maravilhoso que estava acontecendo. Nessa noite, irmão e irmã, eu não sei como é que está a situação e o teu pensamento em relação a você mesmo, a sua casa, a sua família, a projetos que quem sabe estejam engavetados. Eu não sei como é que está você olhando. Se você está olhando com os olhos naturais, com o entendimento natural, irmãos, começa a pedir para Jesus nessa noite: Senhor, eu quero sair da igreja nessa noite, eu quero sair olhando com os olhos espirituais. Eu quero ter bons olhos para ver as coisas, para que quando tiver uma coisa ruim acontecendo com alguém, ao invés de eu ficar dizendo que aquela pessoa já está morrendo, não vai vencer, aquela pessoa é um fracasso, eu comecei a olhar o outro lado da moeda, pelos olhos espirituais, e eu comecei a dizer: em nome de Jesus vai ter mudança, em nome de Jesus vai ter transformação, em nome de Jesus eu já vi milagre, eu vou ver milagre de novo. Não seja mais uma voz de derrota, seja mais uma voz de vitória. Mas comece a olhar pelos olhos da fé. Tenha os olhos bons, que Jesus está dizendo. E os olhos bons é olhar com o olhar de Deus, irmãos. É olhar as coisas com o olhar de Deus, não com a nossa percepção humana. Porque Jesus é lindo e Ele quer entregar poder a ti nesta noite, para que você possa viver pela fé. Irmãos, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos o meu justo viverá pela fé. Sabe por quê? Se você ligar os noticiários hoje, no dia de
de derrotas e de pioras. Mas eu tenho certeza, irmãos, que o remanescente de Deus aqui na terra vai ser sustentado por Ele. Por isso que a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. Não importa se é aqui no Brasil, se é fora do Brasil, aonde nós estiver, mas se os nossos olhos estiverem olhando com o olhar de Deus, será diferente, ainda que seja a nossa volta. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Se os nossos olhos forem bons, irmãos, a nossa capacidade de pensar é iluminada. A nossa capacidade de falar é iluminada. De perceber as coisas. Todo mundo está chorando, mas eu não estou chorando porque eu sei que Deus vai dar vitória aí. A minha percepção é diferente. Eu me lembro há anos atrás, irmãos, quando a minha mãe estava ali em Santa Cruz, no hospital, logo começou a aparecer leptospirose, aquela famosa doença na urina dos ratos. Quando a médica veio e dá o diagnóstico para mim, eu a recém caminhando na fé. Em abril nós havíamos nos batizado e em maio já começou essa batalha dentro do meu lar com essa situação que aconteceu com ela. Então era pouco tempo. Em dezembro a gente tinha começado a ir à igreja e ouvir a palavra. Em maio aconteceu isso. E eu ouvindo a palavra e crendo no Senhor e o Espírito Santo falando comigo, mas na hora que a médica chama a gente para fora, dá a notícia, eu estou sozinha ali. Eu disse para a médica: doutora, você faz tudo o que tu puder para salvar minha mãe. Eu falando num campo, uma visão natural ali, e num campo também da medicina. Ela olhou para mim e ela disse: minha filha, a gente já começou hoje de manhã com a medicação dos antibióticos, mas o caso da tua mãe está muito grave. O sangue dela, o fígado dela já está desmanchando como uma gelatina. O sangue já está infeccionado de maneira que está como que água. No caso assim, a gente pega com 2 dias e a medicina consegue reverter. A tua mãe está com 7 dias. E aí naquela hora teve 2 mulheres, irmãos, que com a visão humana e os olhos ruins, ao invés de me dizer algo para me fortalecer em fé naquele momento, disseram assim: essa doença já matou 2 aqui na linha São João. E aí tinha uma freira naquela hora ali junto, na volta. Ela me abraçou e ela disse: filha, tenha fé em Deus que é maior. Aleluias. Mas olha a porcentagem, irmãos. 2 para me dar uma notícia de derrota e 1 para me dizer: vai vencer porque Deus é maior. A porcentagem é assim mesmo, irmãos. E se nós não tivermos os olhos bons para olhar, e o nosso corpo, a nossa percepção, a nossa mente, a nossa capacidade de pensar ser iluminada por Deus, a gente acaba muitas vezes até se deixando levar pelas más notícias e adentrando em depressão. Que Deus tenha misericórdia e nos dê uma visão celestial. Amém? Para você entender isso aqui, irmãos, nada melhor
concedeu a ele visão espiritual. Porque naquela visita, quando Zaqueuzinho, Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa da árvore, quero ir na tua casa. E eles foram para dentro da casa do Zaqueu. A luz de Jesus, irmãos, olha aqui para mim. A luz de Jesus, quando a gente dá atenção para ela, a luz da palavra de Deus, quando a gente dá atenção para ela ilumina a nossa visão natural, ela ilumina o nosso entendimento. Zaqueu começou a ter uma visão: poxa, Jesus, então o que eu estava fazendo estava tudo errado. Eu tenho riqueza, mas é ilícita, é roubo. Jesus, o que eu vou fazer agora? Agora eu te conheço. Que coisa linda, irmãos. Quando uma pessoa ela começa a ser confrontada por Deus e começa a sentir a necessidade da mudança. O problema é quando uma pessoa não sente necessidade de mudança. Aí ela está anestesiada no pecado. Mas quando tem a necessidade da mudança, o Espírito Santo está ali mexendo. E aí, Jesus sai da casa de Zaqueuzinho e Zaqueuzinho sai de dentro de casa também. Porque agora ele está com visão espiritual. E ele diz assim: Jesus, eu vou sair aí fora. Irmãos, quem é que tem coragem de fazer esse negócio que Zaqueuzinho fez? Depois de uma conversão, sair se resolvendo com a sociedade. Briguei com alguém, vou lá me acertar. Falei mal de alguém, vou lá pedir perdão. Roubei de alguém, vou lá devolver, ou pelo menos pedir desculpa e dizer que ele estava certo. Zaqueu agora ele diz: Jesus, eu vou lá nas pessoas que eu roubei e eu vou devolver para elas o que eu roubei e 4 vezes mais. Zaqueu saiu fazendo, arrastando, irmãos. Isso é testemunho verdadeiro, irmãos. Para a conversão de uma pessoa, está aqui a chave, irmãos. Não é esconder a vida do passado debaixo do tapete e sempre ficar afirmando: eu sempre fui uma pessoazinha boazinha, agora só tem Jesus a mais. Irmãos, e Jesus vai ficar onde? Ele que morreu na cruz, deu a vida por nós, a glória e a honra é para Ele. Nós não somos nada sem Jesus. E a minha reputação, pastora, a nossa reputação é guardada por Jesus quando nós andamos na sinceridade com Ele e a sua palavra. Ali Zaqueu teve a visão dele totalmente mudada, porque conversou com Jesus. Por isso que a igreja não pode parar, irmãos, de anunciar Jesus, porque na beira do caminho vai ouvir um religioso que pensa que já serve ao Senhor. Na beira do caminho, onde tu estiver anunciando, vai ter o ladrão, vai ter o fofoqueiro, vai ter a prostituta, vai ter aquela pessoa que faz crimes horrendos. E que bênção se alguém dessas pessoas se voltar para Jesus e convidar Jesus para ir na sua casa e ter um particular com Jesus e deixar Jesus pela sua luz transformar a sua vida. A bênção é para aquela pessoa que teve a vida transformada. Mas tu já pensou que alegria saber que você conduziu alguém por causa do teu anunciar de Jesus para as pessoas? Você conseguiu conduzir alguém para ter uma vida abençoada? Uma vida salva? Então nessa noite, coloca um propósito no teu coração ao sair da igreja. Nessa semana eu vou anunciar Jesus, mesmo que eu já esteja cansado de falar para as pessoas, mas eu vou continuar levantando a minha mão e pregando Jesus como Salvador. Amém? Estou indo para o final aqui, igreja. Sabe o que Jesus disse acerca dos olhos maus no livro de Mateus, aqui no mesmo que nós estamos lendo, só aqui no 5 e versos 29? Ali Jesus está falando um negocinho sobre casamento. Ele começa a falar sobre o adultério. E ali Jesus ele diz: na lei de Moisés deveria ser apedrejado se um homem fosse pego em flagrante com uma mulher em adultério. Eles seriam apedrejados. Eu, porém, digo a vós que se um homem olhar
aqui, ó, com os olhos impuros para uma mulher que não seja a sua, já cometeu adultério com ela. Olha como é forte aqui a visão espiritual que Jesus está trazendo. E sabe o que Jesus disse acerca disso? Ah, pastora, mas eu não posso controlar os meus olhos. Passou a dona bonita lá, eu tenho que olhar, eu tenho que desejar, eu tenho que cobiçar a mulher alheia, eu tenho que cobiçar a mulher do meu próximo. Estou falando para os homens aqui porque os homens, eles são atraídos e enganados pelos olhos em relação à vida em adultério. As mulheres dão ouvido, irmãos. Começa a dar ouvido, tô carentinha aqui, meu marido não me dá atenção. Aí vem lá o outro marmanjão e começa a falar umas coisinhas agradáveis nas orelhas. Já começa a dar atenção. Cuidado, irmãos, com as conversinhas agradáveis. Se não é teu marido, nem dá conversa que não seja respeitosa. Amém? Sabe o que Jesus disse aqui, ó? 5:29 aqui de Mateus, ele disse: se o teu olho direito te fizer tropeçar, arranca-o. É melhor tu entrares no céu caolho, sem um membro do teu corpo, do que ter o teu corpo inteiro lançado no inferno. É óbvio, irmãos, que Jesus não está mandando ninguém se mutilar aqui. Isso aqui não é físico para fazer isso aqui físico. O que Jesus está dizendo é uma severidade que nós temos que ter para o pecado não prevalecer sobre nós. Isso aqui é na vida espiritual. Pastor, eu não consigo controlar o meu olhar. Mas então não sai dando bobeira e catando gente pelo caminho para ficar olhando. Se precisar, baixa a cabeça, olha para o lado. O que meus irmãos vão dizer? O que meus companheiros vão dizer? Vão achar que eu não sou homem? Irmãos, o conceito humano é o conceito humano. Tu tem que ouvir o que Deus está dizendo. E se Jesus está dizendo que os teus olhos é para tua esposa, é para tua esposa. Os teus ouvidos, mulher, é para ouvir o que teu esposo está dizendo para você. Não é para ficar catando conversinha legal aí fora. Isso é palavra de Deus para a vida conjugal. Aí Jesus disse um pouquinho mais aqui, ele disse: e se a tua mão direita te fizer tropeçar, arranca. É melhor entrar sem um membro do teu corpo nos céus do que o corpo inteiro no inferno. Isso aqui é espiritual e com uma radical falando aqui, irmãos. Jesus não está brincando com a gente. Para nós entendermos o que acontece com um olhar mau, nós precisamos de ter essa visão de Deus para fazer o certo. Amém? Vamos se colocando de pé, que eu já vou encerrar dizendo aqui que Apocalipse, no capítulo 3, ali Jesus fala com a igreja de Laodiceia. E ele diz assim: você tem pensado que está tudo certo contigo. Você acha que está tudo bem. Tu não és frio e tu não és quente. Tu és morno. E eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. E ali Jesus, ele dá um monte de conselho para aquela igreja, para ela melhorar de vida, para ela se consertar, para ela se ajustar com Deus. E aí, entre essas coisas, Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compre colírio, para que vejas. Coloque um colírio nos teus olhos, para que os teus olhos sejam bons. Amém, igreja? Não é bom a gente ficar sem a visão natural, física, né? Mas é pior ainda não enxergar com a visão espiritual. Está cheio de trevas. Porque aí, além da visão, o corpo vai padecer também. Quantas pessoas hoje no mundo do crime? Quantas pessoas hoje dentro de uma cadeia? Quantas pessoas no cemitério? Por causa que os olhos foram maus. Por causa que os olhos maus deixaram que tudo na sua volta fosse trevas, conduzindo os seus passos a um destino
destino de morte, a um destino de cadeia, a um destino do crime, a um destino que pensa que não tem mais volta, como o vício nas drogas. Por isso que o povo precisa buscar a visão que a palavra de Deus dá a cada um, para ter os olhos bons e ter toda a sua vida iluminada, porque essa é a vontade do Pai. Amém? Nós vamos orar nessa noite. Como está a tua visão espiritual? Quando alguém te dá uma notícia ruim, você já logo concorda com isso? Aí tem que cuidar. Abre o olho. Mas se quando alguém te dá uma notícia ruim, você já logo procura a olhar diferente, da maneira que Deus enxerga. Pastora, como é que eu vou reagir quando alguém me diz que alguém morreu? Tudo tem um ciclo que se termina aqui na terra, irmãos. Todas as pessoas um dia vão partir daqui. E a única preocupação que a gente precisa ter é em vida aqui, ó. De falar de Jesus para as pessoas, de não se cansar de pregar que Jesus pode salvar. E quando uma pessoa parte e ela parte com Jesus, venceu as lutas daqui. A saudade fica, com certeza, mas é por pouco tempo, irmãos, porque logo nós nos vamos daqui. Mas quando é uma pessoa que parte e ela não tomou a sua decisão por uma vida com Deus, não dá pra gente fazer mais nada em relação a isso. Então por que se espanejar, gritar, desesperar? Só procura não fazer dessa forma. Eu usei aqui o termo mais complicado de notícia ruim para você poder entender que as outras têm jeito. Amém? Como é que você reage quando tem algo para resolver? Desespera? Xinga? Briga? Ou você age como quem tem os olhos de Jesus Cristo? Que logo enxerga que pode acontecer um milagre, que Ele vai te trazer sabedoria para resolver, que Ele vai te trazer uma provisão, que Ele vai te trazer uma cura, que Ele vai te ajudar. Vamos orar? Pai querido, eu tenho entregado a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Eu sei que Tu estás aqui, Jesus. Eu sei que a Tua presença ela é incrível, maravilhosa e que enche o ambiente. Obrigado, Jesus, pela vida deste povo que está aqui, está atento à voz da Tua palavra. Senhor nosso Deus, nos ajuda a não deixar que os nossos olhos carnais enxerguem mais que os espirituais. Nos ajuda, Jesus, a andar aqui iluminados